Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema o qual abordaremos será Deus, a luz inacessível. Amados, Deus é Espírito. E por qual razão as Escrituras o revelam assim para nós? Em virtude dele ser o que é. O apóstolo Paulo, ao descrever Deus a Timóteo, fez com perfeição. Assim está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. E ele diz assim: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Temos aí as palavras do nosso querido, amado apóstolo Paulo, onde ele diz que nenhum homem ou anjo jamais viu ou conheceu a Deus conforme ele é realmente. Talvez estas palavras soem estranhamente a você, mas é uma verdade, meu querido ouvinte. Nós estamos acostumados a conhecer alguém através de um rosto, um corpo, uma silhueta. Mas tenho que lhe dizer, Deus não possui um corpo. Deus não possui um rosto. Deus não possui uma silhueta. Porque Deus é invisível. Não há como sua criação vê-lo como ele é. Ele está acima de tudo que existe. Entenda uma coisa, meu amado. Por ser Deus alguém tão elevado, sua presença resulta em uma intensa luz. E Paulo diz que esta luz que emana dele é inacessível. Ou seja, se alguém tentar olhar para ela com o propósito de ver nela Deus, não conseguirá. Para que tenhamos uma ideia do quanto esta luz é intensa, vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Assim está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha aqui, palavras maravilhosas, gloriosas. Oh, aleluia! Temos nestes versículos o testemunho do profeta Isaías.
Ele diz que contemplou o Senhor. Onde, meu amado ouvinte da palavra de Deus? Assentado sobre um alto e sublime trono. E seres celestiais, serafins. Oh, queridos, Isaías contemplou os serafins. Talvez você diga, como não podemos ver Deus? Se Isaías viu Deus assentado sobre o seu trono. Talvez você diga isto. Como não podemos ver Deus? Como não posso ver o meu Deus, a quem invoco, a quem adoro, a quem clamo? Isaías viu, tá aí, tá escrito. Oh, meus amados, Deus, conhecendo a incapacidade de sua criação, de conhecê-lo como é, Deus se revela em menor grau a homens e a anjos. Esta revelação se dá de acordo com o avanço espiritual de cada um. Então, queridos, naquele momento, Isaías estava tendo uma visão filtrada de Deus, segundo o grau de sua espiritualidade. Por isso que Isaías viu Deus assentado em o seu alto e sublime trono. Ele não pode ver Deus. Oh, Isaías, você é tão pequenininho, Isaías. Isaías, você não conseguirá ver-me, ó Isaías. Oh, Isaías, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar você a poder me contemplar, mas em uma proporção mais reduzida, tá bom, Isaías? Oh, Senhor, aleluia! Então, Isaías teve esse privilégio de contemplar Deus sentado em seu alto e sublime trono. E como podemos notar também nestes versículos, Isaías menciona os serafins. E nota que eles possuem 6 asas. E ele descreve o que vê. Ele diz, com 2 asas, eles cobrem os seus pés. Com 2, o seu rosto. E com 2, voam. Por que Isaías faz questão de dizer que os corpos dos serafins estavam cobertos? Porque isto chamou a atenção dele, já que ele conseguiu ver Deus assentado em seu trono. Queridos, amados, ouvintes da palavra de Deus, onde estava Isaías quando viu Deus assentado em seu trono de glória? Na terra, meus amados. Oh, querida, Isaías estava na terra, Isaías estava neste mundo. Ele talvez teve um arrebatamento de espírito, ou apenas uma visão. Mas onde estavam os serafins? No céu. E eles foram criados para este propósito: permanecer ao lado de Deus, o que não é possível aos anjos. Então, meus amados, os serafins, por terem um grau mais elevado de espiritualidade em relação a Isaías, eles contemplavam Deus com maior esplendor.
e o resplendor era tão intenso que os impossibilitavam de ficarem totalmente expostos a Deus. Logo, Deus os criou com 6 asas para cobrirem seus corpos. Queridos, Paulo disse que ninguém viu e pode ver a Deus. Isso Paulo deixou bem claro. Ninguém viu Deus e ninguém pode ver Deus. Eu não posso ver Deus, você não pode ver Deus como Ele é. Não, nós só podemos contemplar Deus de uma forma reduzida. E realmente todos os que foram criados jamais poderão vê-lo como Ele é. Pergunto a você, meu amado, minha querida ouvinte da Palavra de Deus. Pergunto a você, Jesus foi criado por Deus? Se a sua resposta for sim, infelizmente, você errou. Porque Jesus foi o único gerado por Deus. Logo, ele é o único capaz de ver Deus com todo o seu poder e esplendor. E não somente vê-lo, mas também permanecer ao seu lado. Citarei 2 homens que tiveram o privilégio de contemplar Jesus ao lado de Deus. Como é algo maravilhoso, glorioso. É um privilégio grande na vida de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, contemplar Jesus ao lado de Deus. Citarei 2 homens. O primeiro é Estevão. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos ler o versículo 55 e 56. Assim está escrito: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os seus olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Esta visão ele teve pouco antes de sua morte, meus amados, por apedrejamento. Meu Deus, Estevão foi apedrejado por causa do Evangelho de Cristo. Foi condenado à morte por testemunhar o Senhor Jesus, por testemunhar a vida e obra de Cristo Jesus, por pregar: olha, Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, Jesus cura, Jesus traz uma nova vida. Então, ele morreu exercendo o chamado de Cristo. Mas Estevão viu Jesus ao lado de Deus antes de sua morte, antes de dar o último suspiro deste mundo. Deus deu a ele esta oportunidade dele contemplar a glória de Deus e Jesus ao seu lado. Tanto Deus como Jesus deram a ele esse privilégio. Sua morte não seria em vão. O segundo que viu Jesus ao lado de Deus foi o rei Davi. Oh, meus queridos, o rei Davi. Abra aí agora a sua Bíblia, no Salmo 110, versículo 1. Assim está escrito também: Disse o Senhor ao meu Senhor:
assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Embora o nome de Jesus, meu amado, minha querida, não seja mencionado por Davi, pergunta: quem é digno de sentar ao lado de alguém de tamanho poder e resplendor, hein? Ô varão, quem é? Quem é digno? Quem é digno de receber a honra de ser chamado Senhor? A mesma que pertence a Deus. Somente aquele que foi gerado pelo próprio Deus, Jesus. Só Jesus pode ser chamada de Senhor. Por isso que nós, quando oramos, dizemos: ó Senhor Jesus, Tu és poderoso, porque Ele é o Filho de Deus, foi gerado por Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, está também escrito: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Temos aqui as palavras de um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que nos revela o que de Jesus recebeu. Quantas coisas os discípulos ouviram dos lábios de Jesus. Quantos ensinamentos, instruções, mistérios ocultos reservados somente aos santos foram revelados aos discípulos, a João, meus amados. Jesus disse a seus discípulos, Jesus disse a João: somente eu vejo o Pai, porque fui gerado por ele, João. Eu procedo dele, João, daquele que é eterno. Eu procedo dele desde a sua eternidade, João. Sim, meus amados, a pré-existência de Jesus é inegável. Deus também usou Salomão para nos revelar a pré-existência de Jesus com mais detalhes. No texto que será lido agora por mim, a sabedoria é descrita como uma pessoa gerada por Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8. Vamos ler do versículo 22 ao versículo 30. E diz assim a palavra de Deus: O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui gerada, desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes cheias de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava o mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado, como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me
perante Ele em todo o tempo. Oh, amados, Jesus sempre esteve ao lado de Deus. Oh, glória! Em nenhum de seus feitos foi excluído, porque também é Deus. O nosso Jesus também é Deus, porque procede de Deus, porque foi gerado por Deus. Agora, meus amados, entenda uma coisa. Jesus, para os homens, era uma promessa desde os dias de Adão e Eva. Na boca dos profetas, ele era o Messias que viria, mas no tempo certo. E quando o tempo chegou, nasceu do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Aos 30 anos se revelou ao mundo, dizendo: eu sou o Filho de Deus, o Messias. E ele não escondeu a sua divindade. Ao ler o Evangelho de João, capítulo 8, 58, ele revela a sua pré-existência. Assim está escrito: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus amados, apesar de Jesus ter sido uma pessoa como todos nós, ele revelou que sua existência antecedia a do patriarca Abraão. Mas por qual razão ele cita Abraão e não outro personagem da Bíblia? Pelo fato dele ser o pai, o cabeça da árvore genealógica da nação de Israel. Jesus, portanto, está declarando que sua importância está acima da nação de Israel e de seu genitor. Ao mesmo tempo, Jesus se coloca acima do tempo quando diz que antecede Abraão, meus amados. No Evangelho de João, agora capítulo 17, versículo 5, temos Jesus mencionando mais uma vez sua existência anterior, mas em um período que antecede agora o mundo. A palavra mundo, neste versículo, pode ser literal, se referindo ao planeta Terra, mas também pode abranger toda a criação, neste caso, o cosmo, o universo. Estas foram as palavras ditas por Jesus. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O ponto central, meus amados, deste versículo, destas palavras ditas por Jesus, é a glória que ele possuía junto com o Pai. A glória que Jesus se refere não é a honra de pertencer ao reino de Deus, muito menos de possuir um corpo incorruptível e gozar da eternidade. Esta glória será um dia concedida a todos os que são de Cristo. Ô varão, você é de Cristo? Você receberá essa glória. Ô minha querida, você é de Cristo? Você receberá esta glória. Por quê? Porque esta glória pertence a nós. A glória da qual Jesus se refere é a de ser igual ao Pai, de ser igual a Deus. É esta glória a qual ele faz menção neste versículo do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Jesus, na verdade, nunca foi igual aos anjos, meus queridos. Nunca foi igual aos querubins, aos serafins e aos arcanjos. Não, os anjos, os querubins, os serafins e os arcanjos foram criados por Deus
Jesus foi gerado por Deus. Jesus é igual a Deus, porque possui a mesma essência de Deus em todos os aspectos. João, o apóstolo, teve o privilégio de vê-lo com sua glória. Quando o Senhor Jesus entrou no céu, quando Jesus recebeu do Pai todo o poder no céu, na terra, a glória foi restabelecida ao seu Filho. Oh, aleluia! E João teve o privilégio de contemplar Jesus na sua glória. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. E diz assim estes versículos: E virei-me para ver a voz do que falava comigo. E virando-me, vi 7 catiçais de ouro. E no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Temos aqui, então, meus queridos, o relato da visão do nosso querido apóstolo João. É apenas uma fração de quem realmente é Jesus, o Filho de Deus. Como eu disse, nós, seres humanos, não somos capazes de contemplar a totalidade do poder de Deus, a totalidade do poder de Cristo. Então, João teve uma visão filtrada, na medida da sua espiritualidade. Então, ele contemplou estas coisas, e já são coisas gloriosas. Você há de convir comigo, não é mesmo? Oh, meu querido, João viu Jesus glorificado. Mas quando formos revestidos de um corpo incorruptível e aperfeiçoado no Espírito junto a Ele, lá no céu, conheceremos tanto Deus como Jesus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, louvado seja o nosso Senhor. Queridos, em Jesus se resume todos os propósitos de Deus. Ele e o Pai compartilham do mesmo poder e glória. E nós podemos ver isto no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, onde o próprio Jesus glorificado diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, meu querido, oh, minha amada, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega. Oh, glória! Alfa é o Ômega. Ele está dizendo aqui que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E Ele também diz que é aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, aquele que foi prometido, aquele que veio e aquele que virá para arrebatar a sua igreja, aquele que virá para governar e reinar sobre os homens, porque Jesus virá mais uma vez para reinar no milênio este mundo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também é poderoso. Jesus é poderoso. Oh, meu querido, confia em Jesus. Oh, minha querida, confia em Jesus. Entrega teu coração a Jesus, confia nele. Confia que Ele pode te libertar, que Ele pode te salvar. Confia nele. Entrega a tua vida a Jesus. Ele é todo poderoso, meus queridos. Então, queridos, para terminar, Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Ele disse: Eu e o Pai
somos um. Oh, glória! Oh, meus discípulos, eu e o Pai somos um. E quando nós começamos a meditar na sua palavra, quando nós começamos a estudar a sua palavra, como nós percebemos que Jesus e o Pai são uma só alma, um só Espírito, um só desejo. E o desejo do Pai e o desejo do Filho é que todos o conheçam. Oh, meu amado, minha querida, então hoje você aprendeu que Deus é Espírito, que Deus é um ser invisível, que você não pode ver Deus, mas Ele se manifesta a anjos, a querubins, a serafins. Ele se manifesta a homens na medida da espiritualidade de cada um. De acordo com a medida da fé, o Senhor se revela a todos nós. Mas nós podemos ver Deus através de Jesus Cristo. Você quer conhecer Deus? Você quer enxergar Deus? Olhe para Jesus e você verá Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Agora, quero orar por você, quero interceder pela sua vida. Querido, amado, dobre os seus joelhos se você puder. Feche os teus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus, este ser tão poderoso, tão grandioso. Eleve também os seus pensamentos a Jesus, o seu Salvador, este que também é poderoso. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus neste momento de oração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Celeste, Deus bendito. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por ser o que és. Um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus glorioso. E é isto que nós contemplamos, é isto que nós sentimos quando vamos em direção a Ti, ó Deus. Nós sentimos a Sua glória, nós sentimos o Seu poder, nós sentimos o Seu agir em nossas vidas, porque Tu és um Deus vivo. Oh, meu Senhor, oh, meu Deus, se revele, ó Deus, aos nossos ouvintes da Tua palavra. Se revele, se faça presente, fale, toque poderosamente em cada coração neste momento, que eles venham sentir a Tua presença, ó Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todo impedimento, toda barreira que neste momento se encontra na vida do nosso ouvinte, seja em nome de Jesus agora arrancada. Seja em nome do Senhor Jesus destruída, para que a sua alma, para que seu espírito sinta a presença de Deus, ouça a voz de Deus e assim seja impactado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu Deus, que esta obra seja maravilhosa, poderosa, gloriosa, linda na vida de cada um dos nossos ouvintes da sua palavra. Oh, Senhor, toca este coração agora. Este coração, Senhor, que deseja Te receber como Salvador. Toca esta alma que deseja se render a Ti, Jesus. Esta alma que tomou agora uma decisão, ó Deus, de Te receber como Salvador, libertador, ó Pai. Esta alma oprimida, esta alma triste, vazia, ó Deus. Ó Senhor, receba esta alma neste momento que tomou a decisão de se entregar a Ti, ó Pai. Eu oro por ela agora neste momento, Senhor. Coloco ela diante da Tua presença, ó Deus, para que o Teu reino, o reino dos céus, seja, Senhor Deus, colocado
em seu coração. E esta alma se sinta, ó Deus, neste momento na tua presença, Pai, perdoada por ti, porque ela reconhece que é uma pecadora, porque ela reconhece, ó Deus, que precisa de ser liberta por ti. Entrego esta alma também em tuas mãos. Pai, eu clamo agora, Senhor, por esta alma, Senhor Deus, que se encontra atribulada, angustiada, atormentada. Senhor, conduza à sua presença esta alma, conduza esta alma à sua presença. Tu disseste, Senhor Deus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ó Senhor, que esta alma possa ir em sua direção, para também buscar libertação, salvação, ó Pai. Toma, Senhor Deus, aqueles que se sentem fracos, caídos. Senhor, aqueles que estão sem forças para continuar, Senhor, na tua presença. Desanimados, ó Pai. Não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para ler a tua palavra, não tem mais ânimo para ir à tua igreja, não tem mais ânimo, Senhor Deus, de seguir do Evangelho. Senhor, restaura esta alma. Toca, ó Espírito Santo, liberta, Senhor Deus, de tudo aquilo que está, Senhor Deus, tornando, Senhor Deus, difícil a caminhada. Liberta esta alma, ó Pai. Ó Senhor, toma o teu servo, a tua serva, e continua firme na tua presença. Ó Deus, continua alegrando o coração do teu servo, continua falando, Senhor Deus, continua dando sabedoria, ânimo, vigor, para continuar te glorificando, bendizendo e enaltecendo o seu santo nome, ó Pai. Ó querido Deus, coloco nas tuas mãos os enfermos. Senhor, este corpo, ó Pai, infelizmente, ó Deus, ele é suscetível às enfermidades, ó Pai, mas em teu nome, ó Jesus, há poder, e em teu nome, Senhor, nós repreendemos as enfermidades, em teu nome nós repreendemos os males, em teu nome, Senhor Deus, repreendemos, Senhor Deus, tudo aquilo que venha a abater o corpo, ó Senhor, em teu nome, Jesus, há poder. E é no nome de Jesus que nós repreendemos todos os males. Ó Senhor, entrego todos neste momento em tuas mãos. E agradeço, ó Pai, pela vida do nosso ouvinte, ó Pai. Te agradeço, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito continue falando poderosamente ao seu coração. Queridos, amados, graça e paz.